Olá, estou aqui com o nosso amigo Coelho, que a gente torneou na aula passada, né? E hoje ele vai receber algumas cores, né? A tornearia de figura, o diferencial dela é a pintura, né? Você consegue fazer peças em madeira natural, sem a pintura, né? Mas como a Páscoa, tanto o Natal como a Páscoa simbolizam festas, então nada melhor do que colorir um pouquinho. Vem comigo ali na mesa que eu te mostro. Depois da montagem, a primeira coisa que a gente faz é não colar as peças. No caso do coelho, a única peça que eu colei foram as duas orelhas. Por quê? A mesma cor que eu vou usar nas orelhas, eu vou usar também na cabeça, tá? A gente não cola para ficar mais fácil a pintura de todos os cantos, já que são muitas peças. Então assim eu consigo desmontar ele e pintar cada peça em separado. Isso facilita muito o trabalho e a perfeição da sua pintura. Então a gente tem um quebra-cabeça aqui, que vai ser pintada cada parte. Tá? Existem algumas imperfeições na madeira, né? Mesmo você lixando, dependendo da qualidade da sua madeira, você vai ter que passar uma massa para a madeira para estar fechando essas imperfeições. Então você passa a massa, depois da massa seca você vai lixar essa superfície para deixar ela bem lisa, né? A perfeição da pintura é uma superfície bastante lisa, né? Então, alguns materiais que a gente vai precisar para essa pintura, que são pincéis, diferentes larguras, diferentes tamanhos. Os pincéis que eu utilizo são os de cerda natural, não aqueles de cerda sintética, né? Porque quando você passa a tinta na peça, ela não fica riscada. Então, essas cerdas essas cerdas naturais, elas facilitam bastante o resultado final e você tem uma peça com mais qualidade de pintura, tá? Então são pincéis mais largos, mais estreitos, dependendo da parte do corpo do coelho que eu vou pintar, né? Inclusive pincéis finíssimos, que a gente chama de liner, para fazer alguns detalhes como os olhos e rostinho, né? Óbvio que você vai precisar das tintas também, tá? São tintas foscas, elas não são tintas brilhantes, tá? Eu costumo usar essas tintas da Nature Colors, que o fabricante é Acrylex, por elas dá perfeito acabamento e cobrem, dá uma cobertura melhor na peça pintada, né? A qualidade dela é melhor, tá? Você vai precisar de uma base, costumo usar essa também da Acrylex, ela é base para manualidades e por ela ser uma base branca, então para receber a cor fica mais fácil, ela cobre melhor. Mas você também pode usar como fundo o próprio verniz brilhante também da Acrylex, né? Verniz acrílico brilhante. Então tanto as tintas como a base como o verniz são todos à base de água, que fica mais fácil para a gente poder pintar e fazer a limpeza dos pincéis depois, né? Vai precisar ainda de um prato, pode ser um prato de porcelana, um pratinho desse de isopor que sobra quando você compra queijo ou presunto, né? Vai precisar de papel toalha para poder limpar, secar os pincéis depois da lavagem, né? Ou você pode usar um pano, um pedaço de pano também, né? Um lápis com uma borracha, é sempre bom deixar de reserva, né? Lixa, porque entre uma mão e outra de tinta, a madeira pode arrepiar um pouquinho, pode levantar as cerdas, né? Para você poder lixar entre uma demão e outra, caso for necessário, né? Para facilitar a secagem, você pode usar um soprador térmico ou um secador de cabelo, né? O melhor resultado é o soprador térmico. Você vai precisar de um pote com água.
Esse pote é especial para pinturas, porque ele tem de um lado, já no seu fundo, um pouquinho de, como se fosse uma escova. Aí você vai passar o pincel e já vai limpá-lo. E do outro lado tem o apoio para pincéis, né? Eu não costumo deixar os pincéis dentro da água. Eu sempre, depois vocês vão ver que eu vou trocando de cor, eu vou lavando o pincel, né? E aqui desse lado, então, ele tem uns buracos que é para você descansar os pincéis depois do uso. A gente vai começar com a pintura da cabeça. Eu quero explicar para vocês o porquê que a gente passa o fundo, né? Você precisa ter uma camada protetora e uma camada que isole a madeira da tinta que vai receber. Por isso que a gente passa o fundo. E eu gosto mais desse fundo branco, porque às vezes existem madeiras, né? Como a gente trabalha com sobra de madeira, existem madeiras muito escuras. Então, o fundo branco, ele meio que apaga essa cor mais escura da própria madeira, tá? No verniz você não tem isso. Se você passar o verniz acrílico como fundo, tudo bem. Só que em caso de madeira mais escura, o fundo branco vai cobrir melhor, tá? Então eu sempre gosto de trabalhar com o pratinho, tá? Eu não gosto de pegar aqui direto do pote. É mais prático você colocar um pouquinho no prato e pegar o fundo do prato, tá? Uma coisa, você não pode molhar o seu pincel até aqui em cima na virola, tá? Molha só metade dele no máximo, para que essa tinta não acumule aqui em cima e estrague o seu pincel, né? Então molha um pouquinho e vai passando o fundo. Então eu vou passar esse fundo em todas as partes do meu coelho. Só precisa uma de mão. Bem espalhadinho, não deixar nenhum acúmulo, né? Enquanto essa parte seca, eu já posso estar passando o fundo em todas as partes do coelho. Depois eu volto e continuo com a cor da cabeça. Todas as peças que compõem o meu coelho receberam uma demão de fundo. Não é necessário passar a segunda demão, a primeira demão já vai cobrir, tá? Então como eu trabalhei com dois tipos de madeira, uma delas foi um pedaço de araucária, uma madeira mais lisa. Então, esse pedacinho de araucária eu vou passar a lixa bem pouquinho, porque ela praticamente não arrepiou a fibra da madeira. Já a madeira que eu utilizei para fazer a cabeça do coelho, que foi um pedaço de canelão, né? Quando eu passei o fundo, a madeira levantou um pouco as fibras, tá? Isso acontece porque como a tinta é a base d'água, né? A água vai estar arrepiando então as fibras. Com uma lixa 220, eu vou passar para igualar então as fibras, e com isso eu vou ter uma superfície mais lisa. Se eu não fizer esse processo de lixar as fibras arrepiadas, lá na minha pintura vai aparecer. Então não vai ser um acabamento perfeito, e a gente quer deixar ele bem lisinho. Por isso que quando você faz a lixação da peça torneada, já no torno, tente deixar o mais liso possível, ok? Então eu vou estar lixando todas as peças por cima do fundo, né? Lembrando que o fundo está bem sequinho. Eu utilizei o soprador térmico para acelerar um pouco a secagem e dar uma secagem mais rápida. Então eu vou estar lixando todas as peças agora. Com todas as peças lixadinhas depois do fundo, eu vou começar então o processo de pintura em si.
Gosto de começar a pintar o coelho sempre pela cabeça, tá? Porque vai ser a mesma cor, tanto as orelhas como a cabeça. Então, é mais fácil segurar por uma orelha, pintar a cabeça e a outra orelha. Para a cor da pele do coelho, eu escolhi essa cor, também da Nature Colors, a cor Cappuccino. Ele é um marronzinho mais queimado, tá? Você pode escolher a sua cor de preferência que você quer pintar o seu coelho. Eu gosto das cores um pouquinho mais escura para pintar o coelho. Você pode estar usando um marfim, você pode estar usando um marrom bem escuro, né? Eu gosto de usar essa cor Cappuccino. Então, como o coelho é uma peça média, eu posso usar também um pincel médio que vai render melhor o trabalho. Então, eu molho um pouquinho o pincel na tinta, passo delicadamente, espalhando bem. Depois que o pincel não pinta mais, carrego com mais tinta, né? Então, sempre lembrando de molhar apenas até a metade dele, não até em cima. Então, eu passo uma fina camada nele todo. Por isso que eu também colo as orelhas, que eu consigo segurar agora nessa hora da pintura. Já passo aqui na orelha. Aqui embaixo também, se por uma ventura ele aparecer na montagem, então já tá coberto de tinta. Espalho mais uma vez para não deixar tinta acumulada. Descanso o pincel e faço uma secagem rápida com o soprador térmico. O soprador térmico ele tem duas temperaturas, tem a 1 e a 2 nesse caso, né? Então eu uso a mais baixa. Cuidar para não deixar o soprador muito em cima da tinta, porque senão ela dá bolha e pode descascar, né? Ela queima. Então sempre movimente o soprador. A mesma coisa se usar um secador de cabelo. Prefiro usar o soprador porque o som é mais baixo. Então nessa primeira camada de tinta, a fibra voltou a levantar. Então já sei que eu vou ter que dar mais uma lixadinha depois para deixar o acabamento perfeito. Agora eu posso segurar aqui porque tá seco e faço a pintura da outra orelha. Volto a secar. Então tá feita a primeira demão. O uso do soprador ou do secador de cabelo agiliza muito o trabalho na pintura. Como eu vi que levantou algumas fibras, dá mais uma leve lixadinha. Não precisa mais tanta força como a primeira lixada. Lixar sempre a favor do veio. Tiro o pozinho. E posso então fazer a segunda de mão no mesmo processo. Normalmente essa tinta Nature Colors, ela com a segunda de mão, dependendo da cor, máxima 3 de mão, ela já cobre bem, tá? Existem tintas por aí que você pode passar 5 de mão e não vai cobrir. Já tive essa experiência também. E aí o seu trabalho vai demorar mais ainda. Ó, na segunda de mão ele já não levantou mais as fibras.
Posso secar? E aí eu vejo se eu preciso dar mais uma de mão. Posso segurar para pintar a outra orelha. Bem espalhadinho, né? Avaliando essa pintura, eu percebo que 2 de mão cobriu bem. Então agora a gente vai pintar as outras partes. Depois da pintura da cabeça, 2 de mão de cappuccino, eu vou então partir para a pintura do corpo. Como ele vai estar usando uma camisa, e o nosso coelho modelo usava uma camisa amarela, eu vou fazer a mesma pintura. O amarelo que eu vou usar vai ser o amarelo cádmio, tá? E o amarelo cádmio, ele é mais claro do que o cappuccino. Então, eu vou pintar no corpo dele o que eu quero que simbolize a camisa, com esse amarelo. Então, eu vou separar o que é camisa e o que é pescoço. Com o lápis, vou dar uma circulada aqui. Não precisa apertar muito o lápis, né? Só para delimitar o que vai ser pescoço e o que vai ser cabeça. E eu começo a pintar com a cor amarela. Também 2 de mão. Então, eu vou pintar toda essa área aqui, inclusive aqui, para cobrir bem, com 2 de mão. Para daí avaliar se eu vou precisar de uma terceira ou não. Coloquei minha tinta amarelo cádmio no pratinho. Como eu vou pintar uma área maior, então eu vou poder usar um pincel um pouquinho maior. Aqui, essa parte do corpo vai ficar um pouco difícil de a gente segurar. Faço aqui o contorno. Então, vou pintar primeiro um lado do corpo, obedecendo a minha risca de lápis. Pinto a parte da frente, onde não estão os meus dedos. Já aproveito e pinto aqui. Aqui eu posso pintar o fundo todo. Vou secar. Com isso seco, eu posso segurar aqui tranquilamente e pintar esse lado aqui da camisa. É bom que você apoie aqui o cotovelo para te dar um pouco mais de segurança, tanto esse lado como esse, né? Que vai te dar um pouquinho mais de segurança e firmeza no pincel. Isso também é uma habilidade que você vai ter com a prática, né?
Você só vai dar a segunda de mão quando perceber que a tinta, que a primeira de mão está bem seca, tá? Não funciona se você der a segunda de mão, sendo que a primeira não está seca ainda. Ele vai manchar. Finalizei com 3 de mão do amarelo cádmio, o corpo do coelho. Como eu usei o amarelo aqui, tenho amarelo no prato e tenho amarelo no pincel, eu já vou pintar a parte de cima da manga. Ora, se ele está usando uma camisa de manga curta, é porque a manga, normalmente, é a mesma cor da camisa. Então, eu já aproveito e passo aqui na manga da camisa do coelho. Com o mesmo pincel ainda, né? Porque é uma área maior. Se eu sujar com o amarelo aqui, onde simboliza o braço dele, não tem problema, porque aqui é pele. Pele eu pintei com o cappuccino. E o cappuccino é mais escuro que o amarelo, tá? Então o cappuccino vai cobrir se porventura eu sujar aqui onde não é amarelo. Na pintura da camisa eu fiz 3 de mão do amarelo, porque eu percebi que com 2 ele não cobre. O amarelo é uma cor que você vai ter que dar mais de mão para não ficar manchado, né? O que é um manchado? O manchado é quando eu vejo as pinceladas ou ainda a falha da madeira. A falha que eu digo de cor, né? Então tem que ser uma cobertura bem uniforme. Então, se eu dei 3 de mão ali na camisa, eu vou ter que obrigatoriamente dar 3 de mão aqui na manga também. Já coloco o meu pincel no prato, pego um pincel menor para poder estar fazendo essa aba aqui embaixo que ainda pertence à manga. Né? Então, eu firmo um braço, firmo o outro, assim eu consigo ter estabilidade para poder pintar essa parte mais delicada. Se eu dei 3 de mão na manga em si, então nessa parte, nesse detalhezinho aqui, eu também vou ter que ter 3 de mão. Essa secagem que a gente faz com o soprador não quer dizer que a tinta está 100% seca. Ela está pronta para receber a segunda de mão. A secagem total são 24 horas, tá? Que a tinta adere bem à madeira, entra bem nos poros, tá? E que aí você percebe que ela cobriu bem. Então, eu vou fazer a mesma coisa na segunda manga. Terminei, então, de dar as 3 de mão em cada braço do coelho, né? No braço que é a parte da manga, né? Como eu ainda tenho o cappuccino no prato e eu tenho que pintar essa parte aqui, vou aproveitar e fazer isso agora. Aqui agora eu preciso cuidar para que eu não encoste no meu amarelo, tá? Para você ter mais firmeza, você pode apoiar o dedinho aqui
com tinta no pincel, você vai simplesmente deslizar bem próximo à manga. Então apoia e pode deslizar. Os cotovelos apoiados na mesa. Tudo isso para você ter mais firmeza quando trabalhar com o pincel. Tá? Então esse cappuccino eu também vou dar duas de mão, porque é uma cor mais escura e ela vai cobrir melhor. Vou fazer isso então com os dois braços. Terminei a pintura da cor cappuccino nos braços, mas eu ainda preciso pintar essa parte aqui, que é o pescoço do coelho. Como eu ainda tenho o cappuccino no prato e um pincel menor, eu vou estar fazendo então essa pintura aqui. Mesmo esquema, com uma mão você segura, com outra mão você apoia o dedinho, com isso você tem firmeza e vai circular aqui. Também serão duas de mão. Obedecendo a linha do lápis. Você pode estar mantendo o pincel parado e girando a peça. Com isso, consegue fazer uma linha bem uniforme. Vou secar. Com isso, o que seria da cor cappuccino, eu terminei. Então isso é bastante importante. Se você tem uma cor no prato, já faça o que conseguir fazer com essa cor, já pinte a sua peça. Com isso você ganha tempo, não estraga a tinta, não seca a tinta no prato, né? E você agiliza um pouco o trabalho. Às vezes a gente coloca muita tinta no prato e ela não precisa ser jogada fora, né? Vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que pode guardar o resto da tinta junto no frasco dela, para você poder usar mais tarde, né? E com isso a gente também não desperdiça tinta, tá? Então eu abro aqui a tampinha toda, pego o prato e faço isso aqui. Pronto. Então a tinta voltou para dentro do frasco para eu estar usando mais tarde, tá? Isso é uma dica de economia. As outras partes do coelho que a gente vai pintar agora vai ser a calça, tá? Essa calça a gente vai pintar com uma cor azul, aqui é o azul turquesa, né? Uma cor mais escura. E o mesmo processo, tá? Vai ser feito uma de mão do azul, né? Aí eu vejo se a madeira arrepia um pouquinho, se ela arrepiar vou passar a lixinha, né? Pra ela ficar bem lisinha. E vou dar duas de mão, para daí avaliar se eu preciso a terceira ou não, né? Para isso, como é uma peça maior, sem cantos, eu posso estar usando um pincel um pouquinho maior que vai agilizar o meu trabalho. Sempre dê uma de mão, seca com o soprador para dar a segunda de mão. Finalizei então a pintura da calça com duas de mão desse azul escuro, cobriu muito bem, não é necessário dar a terceira de mão, tá? Então a próxima etapa agora é pintar o sapatinho. Aqui eu posso escolher ou um marrom mais escuro ou o preto. Eu optei pelo marrom escuro,
tá? Que eu vou estar então pintando o sapatinho. Para pintar o sapato é fácil, como ele tem a cavilha de 6 milímetros fora, na parte de baixo vai ficar na base, eu não preciso pintar, então eu consigo segurar aqui pela cavilha, que fica bem mais prático, né? Então, mesma coisa, vou pintar as duas de mão, pode ser um pincel menorzinho, porque a peça não é tão grande assim. Fazer uma secagem entre uma de mão e a outra. Aqui eu percebo que a madeira não arrepiou e deu uma cobertura muito boa apenas com duas de mão. Mesma coisa eu vou fazer então no segundo sapato. Nossa última peça a ser pintada desse quebra-cabeça, então vai ser a base. Para isso eu vou usar a cor verde folha. Você pode estar usando um verde oliva, um verde grama, tá? Mas como se trata de uma peça de Páscoa, e Páscoa, na tradição alemã, se usa mais as cores cítricas, por ser primavera na Alemanha, eu optei então em estar usando o verde folha. Como é uma peça maior, posso pegar um pincel um pouco maior. Então, eu pinto esse lado aqui. Parte de cima. Esse verde combina bem com o azul que a gente usou e o amarelo da camisa. Com esse verde, aí vão ser necessárias três de mão. Então, eu pintei esse lado de cima e esse lado aqui de trás. Vou secar. Com isso seco, vou poder então segurar nos lados que eu pintei e pinto esse lado, esse de baixo e esse aqui. Então, as cores sólidas da nossa peça foram pintadas. Agora, então, vem o processo de detalhe. Para começar, nós vamos fazer os olhos do coelho, né? Então, com o lápis, deixa eu abrir espaço aqui. Na linha da orelha, a gente vai fazer um risquinho, que vai ser a largura do olho. Então, aqui, e na mesma posição e na mesma linha imaginária, o outro olho, tá? Então, você vai fazer apenas um risquinho. Vou juntar as duas pontas num arco. Assim eu tenho os dois olhos, né?
Ainda riscando os olhos, eu faço então mais um arco dentro daquele olho, que é onde vai ficar a cor do olho. Tento deixar os dois mais parecido possível. Então, vou começar a pintura do olho. Primeiramente, eu vou pegar um pincel bem mais fino, tá? Porque vai ser uma área muito pequena que eu vou pintar, vai ser essa área aqui, que eu vou pintar ela toda de branco. Já separei aqui no meu pratinho a cor branca. Esse pincel aqui é um pincel muito fininho, com isso eu consigo controlar melhor as pinceladas. Aqui também vão ter que ser 3 de mão. Pintei a primeira, vou secar. Mudei o ângulo para vocês verem melhor. Então, o que eu tô fazendo? Com um pincel fininho, na cor branca, eu vou terminar, então, de fazer a segunda de mão na parte branca do olho. Os olhos sempre bem caprichado, porque é a primeira parte em que as pessoas olham, né? Então, um olhinho bem feito valoriza muito o trabalho. Pode estar treinando a pintura desse olho num pedaço de papel, para depois fazer em definitivo na cabeça do coelho. Eu quero que esse meu coelho tenha um olho azul. Então, para isso, eu vou usar uma cor azul clara, para estar fazendo então esse miolo do olho. O azul aqui é o azul celeste. Com o mesmo pincel que eu pintei o branco, já tenho separado no meu pratinho o azul celeste. Vou pintar todo esse miolo aqui. Tentando deixar os dois olhos o mais parecido possível. Então, de novo, né? Eu apoio o dedinho e vou desenhando. Posso pintar por cima do branco, porque o azul é a cor escura, ela vai cobrir. Segunda de mão. E a última.
Então, o desenho base do olho está pronto. O miolo do olho eu faço na cor preta, que simboliza também a pupila, que é a mesma pupila que a gente tem também, tá? Para isso eu tenho um auxiliar de pintura, que é o pinta bolinhas. Tem diferentes tamanhos. Esse aqui ele vai do 5 ao 8 e tem um menor que vai então do 1 ao 4 com pontinhos menores, tá? Então, com esse número 6, eu molho a ponta. Molho a ponta na tinta preta, que eu já separei no prato. E pingo no meio do olho, um pouquinho mais para baixo da parte azul. Se eu vejo que ficou menor, então eu posso mudar agora para uma bolinha maior. 6, posso fazer a 7. Então, é preferível começar com pinta bolinhas de número menor para estar aumentando depois. Molho na tinta preta e só carimbo. Ah, agora eu gostei. Ficou assim o detalhe. Então, vou secar. Como são pontinhos, demora um pouquinho mais para secar com o soprador, tá? Então, vai dar uma secagem superficial, vai formar uma cobertura nesse pontinho preto, mas eu já consigo trabalhar ao redor que não vai borrar. Com o pincel 00, eu consigo agora fazer então o traçado do olho. Vejam que ele é muito fininho, né? Também com o preto. Faço um traço aqui embaixo, nos dois olhos. Siga um pouquinho adiante aqui, só para fazer um detalhezinho na base do olho. Certo? Com a pontinha do lápis e a tinta branca, eu vou fazer uns detalhes de luz. 2 pinguinhos ao lado do ponto preto. Só para valorizar um pouquinho esse olho. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer o narizinho do coelho. Eu gosto de fazer na cor coral. Essa cor coral, que ela não é nem um vermelho nem um rosa, né? Então, nessa linha central aqui, bem na pontinha, eu faço um coração. Existem outras formas de fazer o narizinho, né? Então, eu faço um coração. Com o pincel menor, mas não tão menor, e a cor coral, eu pinto esse coração. 3 demão.
E a última. Assim, eu terminei o nariz. Com o liner, ou seja, o pincel 00 e a tinta preta, eu vou fazer a boquinha dele. Então, na parte de baixo do coração, faço um tracinho curto, uma curva e outra curva, bem simplesinho. Ainda com o liner preto, o liner, aliás, e a tinta preta, eu faço o bigodinho dele, delicadamente. Como eu falei antes, para você treinar, você pode fazer em folha de papel. Sempre com o dedo apoiado. Como eu tenho tinta branca no prato ainda, vou fazer o dentinho dele. Aqui é onde juntam as duas curvas. Uma de mão já é suficiente. Pego mais um pouquinho da tinta branca e faço uma virgulinha aqui no nariz, como se fosse um detalhe de luz. Como eu tô com tinta branca no liner, eu faço a mesma virgulinha lá em cima no olho. Só um detalhezinho, como se fosse um detalhe de luz. Tá certo? Então, com isso, a gente termina o rostinho do coelho. Aqui eu quero mostrar para vocês um outro tipo de pincel, que a gente chama de pincel chanfrado, né? Se olhar aqui, ele tem uma ponta mais curta e ele tem um chanfro até uma ponta mais longa. Então, ele tem de diferentes tamanhos, maior, médio e é bem pequena. Esse pincel chanfrado, a gente usa ele um pouquinho diferente dos outros pincéis, tá? Eles são para fazer o efeito de luz e sombra, que é o que eu vou fazer na orelha do coelho. Para não deixar ela assim, só na cor base, né? Vou fazer aqui uns detalhes de luz e sombra, para a gente tá decorando um pouquinho mais essas orelhas, tá? Então, aqui eu vou usar o pincel chanfrado um pouco maior. Primeiro passo é hidratar o pincel na água, molhar ele bastante, tirar a água em excesso, passo no papel uma, duas, para tirar o excesso de água, né? Com essa pontinha maior, eu pego um pouquinho de nada na minha tinta marrom, só uma encostadinha, limpo no prato e passo, seguro a orelha dessa forma, e vou fazer no lado esquerdo o detalhe de luz e sombra. Aqui no caso eu vou estar fazendo a sombra. O mais bonito na pintura de figura são os detalhes, enriquecem o trabalho. Vou fazer a mesma coisa na outra orelha. Só com a pontinha da ponta maior. Vou fazer na outra orelha. Se tiver muito molhadinho, ele vai borrar, tá? Então, não pode ser nem muito seco, nem muito molhado. Já fica um outro detalhe na orelha. Mais um pouquinho. Como se fosse só uma sombrinha. Aqui eu dou só uma traçada. Então, isso que eu tô fazendo agora na orelha dele é a sombra. A luz é a mesma coisa, só que do outro lado e com a cor branca. Então, aqui tá vindo a luz, certo? E do lado oposto você vai ter a sombra.
Como ele é o branco, eu pego ainda menos do que eu peguei a tinta marrom. Mesma coisa que eu fiz a curvinha com o marrom, eu vou fazer com o branco. Então, você tem efeito luz e sombra. Claro, isso exige bastante treino, né? Fica uma orelha diferente. O mesmo efeito de sombra que eu fiz lá naquelas orelhas, eu posso fazer aqui, onde a linha que junta a camisa com a cor do pescoço, né? Então, mesmo processo. Molho o chanfrado, uma vez, duas vezes, pega a tinta só na pontinha e eu vou contornar aqui. O melhor jeito de aprender a fazer esse efeito luz e sombra é tentando. Não fica bom na primeira? Tudo bem, mas você vai melhorando. O importante é tentar. Então, ele dá um detalhezinho bem bacana. Já que eu tô com um marrom e o chanfrado, eu vou fazer a mesma coisa no lado de dentro da mão, ou seja, no punho, onde junta o braço com a mãozinha. Aqui eu vou ter que usar um chanfrado um pouquinho menor, porque a área que eu vou trabalhar é menor, então eu uso esse menorzinho. Com o marrom na pontinha, eu vou fazer aqui a sombrinha. Se por acaso você pegou muita tinta, você molha apenas na água, seca, e só espalha o excesso de tinta que porventura tenha ficado. Assim você faz uma sombrinha. Mesma coisa aqui, nesse lado de baixo da manga. Certo? Isso também nos dois braços. Aqui temos então o detalhe de sombra nos dois braços. Agora vamos então para a decoração da camisa. Se eu não quiser deixar ela uma camisa amarela lisa, eu posso fazer uma decoração utilizando o pinta-bolinhas. Se por acaso você não tem o pinta-bolinhas, você pode estar pegando o pincel, qualquer pincel, e com o cabo do pincel fazer pontinhos. Eu separei aqui no meu prato as tintas cenoura, que combina com o amarelo, tá? E a tinta vermelha, ok? Separei no prato e com esse cabinho ou o pinta-bolinhas, eu vou fazer um pinguinho laranja. Laranja ou a cor cenoura, né? Simplesmente com um pincel reto, não assim, mas ele reto, você faz um pinguinho aleatório. Isso é bem fácil. Uns dois aqui, mais um aqui embaixo, mais um aqui, certo? Limpa o cabo. Do lado do pintinho, do pontinho cenoura, vou fazer dois pontinhos vermelhos. Um desse lado, um desse lado. Já fica diferente. Faço isso com todos os pontos laranja. Já melhorou. Isso é extremamente simples. Com a ponta do meu lápis, tá? Ou no pinta-bolinhas,
uma ponta de número 2, por exemplo, eu pego a tinta branca e dou um pontinho embaixo. Então, esse jogo de pontinhos, essa decoração de pontinhos, você pode estar fazendo de diferentes formas. É só uma decoraçãozinha da camisa, né? Essa mesma decoração eu vou fazer do lado de trás da camisa. Só que antes de virar, eu vou pintar, para não acontecer de eu estar colocando as mãos em cima dessas bolinhas e estar borrando o meu trabalho. Faço a mesma coisa do outro lado, tomando cuidado para não estragar o que eu já fiz. Então, primeiro com o laranja, uma mais aqui em cima, mais para cá, bem aleatório. Posso encher mais ou não, aí depende da criatividade de cada um. Então, mais um lá em cima. Feito o laranja, faço com o vermelho, de cada lado, de cada bolinha laranja. Isso é uma opção para quem não quer deixar a camisa lisa, né? Com um pouquinho de cor. Com o lápis, pontinho branco. Essas bolinhas, elas não secam totalmente com o soprador, tá? Bem secas depois de 24 horas. Mas a gente vai acelerar a secagem aqui por conta do vídeo, né? Então, mesmo que eu seque agora, elas não ficam totalmente secas. Com todas as minhas peças do coelho pintadas e o coelho montado, suas partes todas coladas, eu posso então começar a passar o verniz, tá? O verniz que a gente usa é o verniz acrílico brilhante. Tem gente que prefere deixar ele no verniz acrílico fosco, é uma opção, né? Como eu particularmente gosto de um pouquinho de brilho, por isso que eu uso o verniz brilhante. Por que a gente passa o verniz? É que ele dá uma proteção, né? Se deixar ele só na tinta, qualquer encostada na parte dele vai marcar a pintura, né? A cor dele. Então, a gente passa o verniz como medida de proteção. Com um pincel seco, né? Molha o verniz e passa nele todo. Uma fina camada, bem espalhado, né? Você pode passar duas de mão, né? Para garantir que todo ele esteja envernizado. E assim você vai passar verniz na peça inteira. Percebam que depois de envernizado, a peça então tem um brilho maior. Essa foi a aula de pintura, espero que tenham gostado.